Paz seja convosco. Mais uma vez. Depois da bondade de Deus, vem o Reino de Deus. Estamos tratando nesse segundo período do livro de Abacuque. Para alguns, a perspectiva é a seguinte: pastor, nós temos que abandonar o Antigo Testamento, não tem que olhar nada não, tem que olhar só o Novo Testamento, porque nós estamos na época da graça. Complicado para mim pensar nisso. Complicado pensar que Deus, Ele gastou mais tempo no Antigo Testamento do que no Novo Testamento, para simplesmente a gente achar que é um bando de historinhas. E na verdade é um alicerce para que o Antigo e o Novo Testamento viessem. Conforme nós já temos falado, todo o Antigo Testamento ele fala da preparação de Deus para a vinda do Messias. Homens e mulheres falam do amor de Deus e profetizam sobre a vinda deste Messias. E um desses homens é Abacuque. Um livro pequeno, apenas 3 capítulos, mas que tem muito a falar para mim e para você. Nós estamos apenas no capítulo 2. E a história de Abacuque é uma história que nos impacta pela sua atualidade. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque. Opa! É porque eu faço isso. Mas na minha Bíblia é 1431. Mas a sua Bíblia não é ungida, né? Ela é ungida pelo Senhor. Não discuta com o ungido do Senhor. Não é ungida pelo Senhor, mas é ungida por Deus. Abacuque capítulo 2. Nós vamos ler apenas os 5 primeiros versículos, entendendo que o contexto de Abacuque 1 é um profeta que vê a maldade do homem contra o próprio homem, nada diferente dos dias de hoje, mas ele intercede junto a Deus vários dias, vários meses, um grande tempo, e ele vai ficando nervoso até que ele questiona a Deus: e aí, não vai fazer nada? E aí Deus ele responde dizendo de toda a destruição que ele vai trazer sobre o povo de Israel. Abacuque capítulo 2, verso 1 em diante diz o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sob tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Palavra do Senhor. Abacuque, ele questiona Deus de uma maneira dura. Deus responde. Ele questiona mais duramente ainda. E aí ele entende que ele vai receber uma resposta à altura de Deus. E ele considera o seu agir de uma maneira abusiva. E quando ele compara o comportamento entre homens, ele fala: um homem, pelo que eu falei, seria agressivo. Então o que eu vou fazer é me colocar na torre de vigia, vou ficar em oração para esperar de Deus a resposta. Ver o que Deus realmente ele vai falar.
O que acontece em Abacuque capítulo 2, verso 2, é que o Senhor ele não é iracundo, mas ele responde gentilmente ao profeta, e o profeta ele fica assustado. A resposta dele é uma visão de esperança. Deus ele nos surpreende, porque a mente dele é diferente da nossa mente. E aí ele dá uma ordem em Abacuque 2:2, dizendo: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. E na semana passada nós explicamos essa passagem, dizendo que não tem nada a ver com um grande outdoor, ou usar uma fonte 30 no computador, nada a ver com isso. E sim, a função do profeta tem que ser aplicada. O que Deus está falando de uma forma simbólica é: vocês têm que continuar profetizando. Semana passada falamos extensivamente sobre isso. Citamos vários profetas em que eles, como Jonas, por exemplo, eram pessoas que andavam rápido para dar o recado. Para de beliscar sua neta, André. Não tem nada a ver com o outdoor, não tem nada a ver com letra grande, mas tem a ver com a continuidade da pregação da palavra. O que Deus está falando é urgente, continua falando. Os profetas eles são apresentados nas Escrituras como que correndo com o seu anúncio. E aí o segundo questionamento de Abacuque é: como é que Deus vai ser misericordioso, como ele está dizendo, se ele está dizendo que ele vai destruir? Falamos também da situação de Abraão, em que ele tinha o filho da promessa, era aquele, e Deus manda matar. A fé das pessoas, ela é moldada em situações difíceis. Por isso que a gente, quando está passando, não, agora eu vou te pegar no colo, não. A gente tem que entender que as situações difíceis que ocorrem conosco, elas têm o objetivo e intuito de nos moldar e formar a nossa fé, a nossa compreensão. Nós somos seres que temos a tendência de nos acomodar. Por isso que a ausência da igreja é séria. Você se acomoda. A falta de uma diligência no estudo da palavra leva a pessoa a esfriar o seu coração em relação à leitura da palavra. As pessoas elas vão deixando, vão achando outras preocupações, outras coisas que são mais urgentes, mas não são mais importantes. A longo prazo, você morre. Quando nós vemos doenças como diabetes, como problema de pressão, problemas cardíacos, são doenças que, na sua grande maioria, elas advêm de uma alimentação incorreta durante toda uma vida. Não estou falando todos os casos, mas uma grande maioria. Quando a gente olha o contexto americano, a gente vê crianças de 10 anos, 5 anos, 7 anos com obesidade mórbida. E você fala assim, por que alimentação? E o profeta, ele está olhando para aquela destruição. Ele não consegue entender, mas ele já começa a acreditar que Deus ele vai fazer, mesmo que ele não entenda. Abacuque capítulo 2, verso 3, é o tema da nossa manhã, que diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E quando a obra de Deus não se concretiza segundo o que nós achamos, nós falamos que ele escreve certo por linhas tortas, e não há uma aberração tão grande como dizer que Deus ele age errado para depois acertar. Essa visão não só tem significado que a torna comparável à revelação que Moisés recebeu no Monte Sinai, vai haver uma terra prometida. Essa visão também é digna de nota por seu caráter básico. Ela é escatológica e ela é infalível. Quando Deus ele promete que uma coisa vai acontecer, ela vai acontecer. Não há ser humano, não há condição humana, nada que possa interferir no cumprimento da vontade de Deus. Seja em âmbito mundial, universal, pessoal, não há esta possibilidade.
E quando você começa a entender isso, e você junta, por exemplo, com aquele texto que nós lemos de Mateus no primeiro período, você tem que começar a acomodar o teu coração a crer que Deus ele não vai falhar. Porque se Ele prometeu algo, e Ele é imutável nos seus desígnios, Ele não pode deixar de fazer o que Ele prometeu para você, porque senão Ele não é Deus. No mínimo, Ele está defendendo a sua própria honra, digamos assim. O que não é o caso. Sua realização aguarda eventos que ainda estão no futuro, os quais ajudam o profeta a entender porque a visão precisa ser escrita. Abraão tinha que crer, ainda que a sua esposa já houvesse passado da idade de ter filhos, porque nada é impossível para Deus. Naquela idade avançada, aquele homem, aquela mulher não podiam gerar uma criança. E quando a palavra de Deus vem, a esposa de Abraão ri dentro, não é nem exteriormente. Por que você riu? Não ri. Riu, não ri. Riu. Riu sim. Vai conceber e vai nascer. O nosso Deus é um Deus que levanta presidentes e derruba reis. Amém. Se você vê história, e você vê historicamente a ascensão do povo assírio e a queda dele, em menos de 30, 40 anos, e gente, isso não existe. Não é normal um império daquela época, e que não haviam mísseis que atravessavam continentes, em que um império ele poderia se erguer e acabar. Ação de Deus. Porque simplesmente o povo assírio não era o necessário para cumprir o desígnio dele, mas o povo babilônico era. Como se observa, o problema de Abacuque era essencialmente o mesmo de Abraão. Como poderia Deus ser fiel à sua promessa se o seu povo fosse exterminado? Como que Deus poderia gerar um povo abençoado como as estrelas do céu se o descendente dele morresse? Então Abacuque teve de enfrentar em seus dias a dura realidade da devastação do povo de Deus por meio do exílio, porque Deus tinha falado que ia acontecer e aconteceu. E eu vou falar um pouco hoje à noite. Entenda que grande parte das coisas que você passa hoje, grande parte das coisas que o nosso Brasil passa hoje, é fruto do que nós fazemos, do que nós deixamos de fazer. Quando Deus fala isso para o povo de Israel, o povo de Israel fala: você é um Deus injusto, porque os nossos pais pecaram e você está jogando juízo nas nossas costas. E aí Deus fala: negativo, você continua fazendo isso, você aumentou a medida dos seus pais, você não aprendeu com o erro deles e continua fazendo pior, e é o que nós temos feito com a nossa sociedade, com o nosso Brasil. O significado desta mensagem de Abacuque é que haverá um fim. Esse fim talvez não seja o fim que Abacuque deseja. Talvez o fim que você espera das situações ele não seja no seu tempo, mas vai ser segundo o plano do Senhor. No tempo de Daniel, o tempo determinado e o fim evidentemente possuem também significados escatológicos. E aí quando tem aquela série de profecias dentro do livro de Daniel, ele está falando sobre um tempo que iria ocorrer. Mas o povo não acredita. O povo está acostumado a Deus intervir, levantar Sansão, levantar Oséias, levantar isso, levanta Gideão, vai levantando. Deus não vai levantar ninguém. Ontem uma pessoa me perguntou: pastor, tem hora que é hora de parar de orar? Eu falei: tem. Quando o profeta vai a Deus e fala: eu vou interceder, Deus fala: não intercede. Passou o tempo disso. Agora é a hora do meu juízo. Isso acontece. E Deus continua sendo um Deus do primeiro período. Deus de amor e de bondade. Deus de bondade. No Salmo 106, que eu estava falando, na primeira parte, né? Que ele fala isso que o Senhor está falando, que Moisés... Que bom, né? E Deus queria aplicar o juízo sobre o povo de Israel, então Moisés entrou no meio e Deus... Por causa de Moisés, da intercessão de Moisés. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Assim, fala tem algum versículo que
fala lá no centro. Entenda que... Moisés, por causa da intercessão de Moisés. Entenda que é muito perigosa essa afirmação que você fez. É muito perigosa essa afirmação que você fez, porque você está vinculando a ação de Deus à ação de um homem. Isso não pode fazer. Se você falar para mim que porque Deus ele determinou que Moisés, se ele agisse dessa maneira, ele agiria de tal maneira, aí é outra coisa. É muito diferente você achar que a sua oração muda o coração de Deus, do que você cumprir um pré-requisito que Deus determinou e aí ele agir de uma maneira diferente, como foi o caso do rei Ezequias. Porque quando eu li assim, eu entendi assim, a importância de um intercessor. Que às vezes a pessoa está em pecado, está em alguma situação assim, né? E ela se coloca como intercessor entre essa situação, agora não existe, de Deus e aquela pessoa que seja no meio, como intercessor. Nunca coloque Deus atrelado ao uso de uma ação humana. Nunca. Deus ele fala, olha, se você fizer tal coisa, eu vou por esse caminho. Ponto. Mas não é porque o cara orou. E aí as igrejas elas estão nesse contexto. Eu vou fazer uma campanha de 7 semanas porque eu vou mudar o coração de Deus. É nunca. Quer dizer que a minha vontade, o meu discernimento, o meu entendimento é melhor do que Deus, o que Deus planejou desde antes da eternidade. É isso? Que Deus é esse? Não sei que Deus é esse. Deus ouve as nossas orações. Ele ordena que nós oremos. Mas em lugar nenhum ele fala que se o irmão Cláudio ficar de joelho aqui pedindo para que uma coisa aconteça, porque o irmão Cláudio orou, agora eu vou ser obrigado a fazer. Não existe isso. O nosso Deus ele é soberano. Eu sei, você trouxe um texto de uma forma literal. Eu estou dizendo para você que o entendimento desse texto não é esse. Não é esse. Eu falo no sentido de se colocar como intercessor, igual aquela na situação do Ezequias, que aí Deus determinou que Ezequias ia morrer. E aí houve a intercessão e Deus acrescentou mais alguns anos. 15, não foram alguns, foram 15. Mas não foi por causa que ele fez, foi porque ele cumpriu um requisito que Deus já tinha determinado. É diferente. Deus ele já tinha determinado aquilo. São duas opções. É como nós na nossa responsabilidade humana. Deus ele fala, eu não vou deixar de prover você. Agora você vai e usa os seus recursos de uma maneira dissoluta. Você vai sofrer por isso. E não é porque Deus é culpado, você é culpado. Nós somos culpados. Não adianta a gente querer transferir a culpa a Deus, porque isso não existe. Voltando para o nosso texto. O tempo determinado e o alvo para essa visão é o seu cumprimento total. Somente no fim, a esperança de Abacuque seria satisfeita. O significado desse fim também traz à luz o estágio final da obra de Deus com o propósito de redimir o povo, e o fim da ação de Deus é que haja redenção. Não que ele trabalha para mim, ele trabalha para cumprir o propósito dele. Uma certa passagem de Ezequiel, Deus fala assim, eu não faço isso por causa desse povo, eu faço para que se cumpra a minha palavra, porque eu disse, eu vou fazer. O ser humano tem, dentro desse conceito humanista, ele acha que ele está no centro e ele é o essencial, e Deus chora, e Deus sofre, e Deus precisa fazer de tudo para aquele homem se salvar. Isso não existe. Isso não existe. É muita soberba da parte do homem achar que Deus precisa dele. Deus, se ele quiser, ele faz assim, some todo mundo, ele cria outra população e acabou. Não faz porque não quer. No tempo de Daniel, o tempo determinado e o fim, evidentemente, possuem significados escatológicos. Mas mesmo por ocasião da visão de Abacuque, o fim era bastante apropriado, particularmente em vista do evento do exílio que a nação encarava. Aquelas pessoas, elas tinham pecado, e aquele pecado havia consequências em que eles iriam pagar. E se você tiver que pagar por 1, 5, 10, 15, 20 anos, você vai pagar pelo que você tem feito. As pessoas elas se maltratam, se agridem e acham que isso não tem consequência, mas tem. Tem consequência em relação ao meio ambiente, ao que nós temos feito com o meio ambiente. Consequências. Destruição. A questão levantada por Abacuque merece uma resposta com dimensões escatológicas. A sua
perplexidade e suas sondagens foram bem direcionadas. A devastação iminente do próprio povo nas mãos dos caldeus era uma questão importante. Mesmo que Abacuque não entendesse, havia necessidade de morrer a grande maioria e acabar com tudo aquilo que tinha sido construído. O templo, o templo, Deus não está nem aí para o templo. O templo sou eu, o templo é você. Não é parede. Ai, que preocupação com o templo. É lógico que a gente tem zelo. Tudo que foi adquirido aqui, ou é doação, ou foi através dos dízimos e ofertas que vocês depositam aqui. Então eu tenho que ter zelo, eu tenho que cuidar. Mas não tem que ter idolatria. A Edilene não é sacerdote. Se ela colocar a mão aqui, a mão dela fica leprosa. Gente, que doideira é essa? O instrumento, se eu colocar a mão... Gente, que coisa mais doida. Isso é feitiçaria. A definição de feitiçaria, eu já falei para vocês, é você dar poder a um objeto inanimado, como se essa água aqui pudesse me curar. Não, mas é a fé. Aonde está isso? Água, ela faz bem para a saúde, mas ela não tem água ungida, não existe isso, gente. Nós estamos pegando questões rituais do Antigo Testamento e querendo implementar no Novo Testamento e no nosso tempo. Isso não existe. Então, coloca o copo de água em cima da televisão. Gente, desculpa. Gostou do efeito visual? Audiovisual? Vou falar de novo. Água. Essa visão que é dada a Abacuque tinha não só um caráter escatológico, pela própria natureza do caso, ela era certa e verdadeira, a despeito de todas as aparências em contrário. Essa visão era para o tempo determinado por Deus, ela se apressa para o fim e não falhará. Tudo que é determinado por Deus na minha vida, na sua vida, no nosso Brasil, na natureza, tudo vai se cumprir segundo o plano dele. Segundo o plano dele. Ou a gente aprende a entender os recados dele, ou a gente vai estar orando para enxugar gelo e não resolve nada. Nós temos que buscar, a oração é algo consciente. É algo que nós temos que entender o que Deus está comandando através da sua palavra, para que nós possamos ser intercessores dele. Essa maneira de escrever o futuro e descrever o futuro sempre força o profeta a esperar esperançosamente e enfatiza a iminência da ação divina para cumprir a sua palavra. A qualquer momento o Senhor pode dar início àqueles eventos que trarão o cumprimento dessa promessa. Como está a sua esperança? Como está a sua esperança? As pessoas elas têm apoiado a sua esperança em homens, sendo que a palavra de Deus diz: maldito aquele homem que confia no homem. Não é para você se isolar, já falei sobre isso. Mas nós temos que entender que os homens eles são falhos. Eu sou falho. Eu prego coisas que eu não vivo, eu caminho para. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Estava na quarta-feira com algumas pessoas, e a pessoa olhou para ela, para aquele grupo e falou assim: se tem um defeito que eu não tenho é esse. Um pastor amigo meu falou assim: como é isso? Não, esse defeito eu não tenho. Aí eu completei, eu falei: quer dizer que é só Jesus e você que não tem, né? Porque o resto da humanidade tem. Nós temos toda sorte de pecados e defeitos e falhas. E nós não vamos encontrar essa perfeição em seres humanos nunca. Nunca. Pastor, sim, fale. Ao defeito que ele apontou. Mas a gente tem que sinal crítico e sabe das nossas virtudes e dos nossos defeitos. Então tem virtudes que nos falam, como defeitos que não temos. Não concordo. A gente é defeituoso de tudo. Sim. Em todos os aspectos. Todos os aspectos. É o que a Bíblia diz. Porque o padrão de comparação não é o homem, é Deus. É Cristo. Eu tenho muitos defeitos, mas tem uns que eu não tenho. Se você comparar a sua bondade com a bondade de Deus, vai aparecer se ela é perfeita ou não. Mas é esse o padrão, essa é a referência. A referência de Deus nós temos um padrão que é Cristo e nós temos que caminhar para essa excelência. Mas isso não significa que a pouca bondade que eu tenho não sirva para nada. Não falei isso.
Eu falei que todos nós temos toda sorte de defeito. A nossa carne, ela é totalmente corrompida. Quem afirma isso é a Bíblia. Porque eu acho que qualquer pecado, todos nós estamos imunes a cometer qualquer espécie de pecado. Você está imune de cometer? Não, eu acho que Estamos sujeitos. Nós não só estamos aptos, mas nós cometemos. Então todos os pecados, né? Não vou cometer o pecado dele. Então todos os pecados, qualquer crente que tenha a maior intimidade que ele possa ter, ele pode cometer pecado. Não é pode, ele cai. Se você comparar essa virtude que você tem com a minha, pode ser com certeza que a sua é melhor que a minha, mas não quer dizer que a sua é boa, porque o padrão não é homem. Não é boa, não é perfeita. Mas é isso que eu estou falando, quando não é perfeita tem defeito. Ou é perfeito ou é imperfeito. E eu estou dizendo que Mas só todos... é perfeito. Mas é exatamente isso, mas não foi o que a moça falou. Eu não tenho isso. Quando eu digo que eu não tenho isso, eu estou dizendo que nesse aspecto eu sou perfeito. Mas é o racional da coisa. Não quer dizer que pessoas elas não são mais bondosas, caridosas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que qualquer ato nosso, ele é maculado pelo pecado original. Ponto final. Ponto final. Agora que há pessoas, pega por exemplo uma pessoa altruísta como Madre Teresa de Calcutá, altruísta. Eu nunca vou chegar aos pés dela, eu nunca abrirei a mão da minha contato com a minha esposa, com a minha família, com a minha... Nunca! Mas ela fez. Comparativamente a Cristo, ela está muito mais perto de Cristo nesse aspecto do que eu. Sem problema. Sem problema. Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O soberbo não pode ser reto em nenhum aspecto. O soberbo é: eu sou o melhor, eu consigo, eu posso. Técnicas de coaching hoje dizem: você quer? Determina. Eu determino que vai ser assim. Poxa, já acreditei muito nisso. Quem sou eu para determinar algo? A palavra de Deus diz que eu não consigo acrescentar um côvado, na nossa linguagem, não consigo aumentar 1 centímetro na minha altura, e aí eu vou determinar algo. Essa questão do pensamento positivo, esses livros de autoajuda, né? Esses livros de humanismo, né? Que acham que tudo é você, depende da sua capacidade, você está ajustar, que você vai conseguir, você vai para frente. É todo mundo concentrado em você. E sabe por que isso acontece? Porque nós, como cristãos, nós somos ignorantes. Nós achamos que apenas estudar a Bíblia é suficiente. Ela é plena. Mas para você entendê-la, você tem que saber de geografia, você tem que saber de história, tem que saber de português, matemática. E aí você começa a analisar as coisas sem olhar. Se você for voltar o tempo e procurar a raiz do humanismo, o que eles estavam falando lá, a gente vai encontrar isso dentro das igrejas. Em que você fala, ó, eu determino que é assim. Está lá atrás. Época de Jesus Cristo, gnosticismo, é só a gente voltando. Mas a gente tem preguiça, a gente não consegue nem ler a Bíblia. Você vai ler história? Vai estudar história? Não, eu não quero ser. Isso é contexto de ignorância das décadas anteriores, em que olhavam para cristão e falavam assim: o crente ele vai para a igreja porque ele não tem o que fazer. Nós temos que estudar sim. Nós temos que ser cultos sim, temos que entender português, não tem que ficar falando seja, não tem que falar mim, não tem que falar correto, tem que entender o que está escrito, porque se você não entende de português e gramática, você vai entrar em deduções suas que você não vai entender nada. Há 2 anos atrás, um pastor foi lá e adulterou com a esposa de um membro, porque ele leu no livro de Oséias, em vez de a mulher adúltera, ele falou assim, vai e adultera. Ele jogou ele foi lá e adulterou, achou que Deus estava mandando. E aí ele está perdoado ou não? Tá, aqui ó, perdão, ó. Ué, mas é porque ele não sabia português. Lei de conceito legal. Você não pode se isentar de cumprir uma lei por ignorância. Isso vale para o direito civil, penal, administrativo, qualquer um, inclusive espiritual.
Tal indivíduo não pode ser reto em si mesmo, o soberbo. O orgulho de sua própria pessoa o condena. Essa posição de orgulho e autoconfiança também exclui o soberbo da possibilidade de encontrar justiça fora de si mesmo, porque ele acha que ele é perfeito. Ele acha que está tudo certo. É eu que defino, olha para cá. Nós vamos ter depois, daqui a 15, 20 minutos, nós vamos começar o nosso processo de almoço e você vai ter todo o tempo para brincar com a Helena, pegar ela, pegá-la, não é pegar ela, pegá-la, entendeu? Todo o tempo, tá? Essa posição de orgulho e autoconfiança também exclui do soberbo a possibilidade de encontrar uma justiça fora de si mesmo, pois ele presume definir-se como a fonte da sua própria bondade. A consequência de tal autoexaltação é vista concretamente em outro caso de Israel. Números 14 e 44, por favor. Números 14 e 44. Antes de você ler, deixa eu explicar para você o que está acontecendo aí. Os espias foram visitar a terra prometida. Voltam os 12, um representante de cada tribo. 10 falam: a terra é maravilhosa, mas o povo é gigante, eles vão acabar conosco. Josué e Caleb dizem: Deus está conosco, tem gigante, mas nós vamos tomar essa terra porque é promessa de Deus. Aí aquele conflito tal, chega uma hora que as pessoas falam assim: tá bom, então vamos. Aí Deus fala assim: agora vocês não vão mais. Não vamos mesmo assim. Leia, por favor. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. O que aconteceu é que Deus não foi com eles. E eles apanharam. E eles se perderam. Eles foram derrotados sem misericórdia por seus inimigos, porque presumiram que em si próprios haviam recursos suficientes para a vitória. Algo que aconteceu também com Josué, lá na tomada da terra de Ai, em que eles tinham o pecado dentro do povo, e Deus já tinha falado: se tiver pecado dessa forma, eu não vou com vocês. Olha, uma cidade pequenininha, fala: vamos mandar só 3.000 soldados. Aquela cidadezinha pequenininha, põe aquele povo para correr, e aí eles começam a chorar, e Josué rasga as vestes. E Deus fala: por que você está chorando? Se tivesse feito o que eu tinha mandado, você não tinha sofrido. Mesma coisa para mim e para você. Se a gente for obediente a Deus, o que acontece é que essas lutas e dificuldades que nos é imposto vão ser reduzidas. Mas mesmo assim você fala: eu sei de mim, eu faço o que eu quero. Por meio dessas palavras da escritura de Abacuque, fica claro que o soberbo não pode ser reto. Consequentemente, ele é um celularzinho tocando aí. Consequentemente, eles tampouco podem viver. Terão de enfrentar condenação e juízo. Para Abacuque poderia parecer que os caldeus impetuosos e orgulhosos continuariam a prosperar. Contudo, o fato que a sua alma não era reta neles deveria ser um indicador suficiente do seu juízo final. O que isso tem a ver com o questionamento de Abacuque? Abacuque estava preocupado. Como é que você, Deus, vai matar todo o povo de Israel e diz que vai ter um povo bom? Um povo que vai ser? Aí ele fala: eis o soberbo. Quem é o soberbo? O povo babilônico, que nós já olhamos em Abacuque capítulo 1, ele falava: nós somos a nossa justiça. Deus fala: eles vão cumprir o juízo que eu estou mandando, e só isso. Eles não avançam um dedo, nem um passo a mais. Eles não são abençoados, eles são soberbos, e por eles não serem soberbos, eles não vão subsistir. E se você for para a história, você vai ver que o Império Babilônico ele faz assim e assim. Gente, volto a dizer,
Um império para ser constituído naquela época, ele demorava tempo. Quando você olha dentro das dinastias chinesas, nós estamos falando em milhares de anos. E o Deus, ele levanta uma nação e derruba. Assim. Esse textinho parece que não está respondendo a Abacuque, mas está. Ele está falando assim: Abacuque, acalma o seu coração. Porque este povo que está invadindo, ele é soberbo e vai haver julgamento e justiça sobre ele. O conceito de justiça no Antigo Testamento é ligado de forma inseparável à ideia de uma sentença judicial. Havia uma sentença. As questões de certo e errado eram habitualmente consideradas dentro de um ponto de vista legal, como assuntos que deviam ser decididos por um juiz. Considerando a base de relação da aliança de Israel com Deus, como poderia ser de outro modo? Como que Deus podia não destruir esse povo depois? Nós ficamos numa condição que dentro de escatologia, doutrina do fim dos tempos, chama-se já e ainda não. Nós somos filhos de Deus? Somos, mas ainda não. Nós ainda pecamos, mentimos, erramos. Nós temos posse da vida celestial? Temos, mas vivemos ainda uma vida miserável na terra. As coisas velhas se passaram. Pastor, quando eu olho para o espelho eu vejo quanto que eu minto. As coisas velhas se passaram dentro do âmbito de Deus, mas dentro do âmbito humano nós continuamos pecadores. O soberbo não vai sobreviver. Sua alma não é reta nele. Mas, semana que vem a gente vai começar a trabalhar, mas o justo viverá pela fé. O que é isso? O justo viverá pela fé. O que é o justo viverá pela fé? Confia nas promessas de Deus sobre a sua vida e continua caminhando. Não tem o que fazer. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor porque a Tua palavra ela é dura, mas perante o câncer que acomete o nosso ser, a nossa carne, nós, Pai, precisamos de um remédio. Nosso remédio tem que ser um remédio amargo também. Muitas vezes esse remédio, Pai querido, nos é dolorido, nos faz mal, mas é para o nosso bem. Que nós possamos entender, Pai, que as lutas e dificuldades, na sua grande maioria, elas são apenas resposta e fruto das nossas decisões mal tomadas. Nos abençoa, Pai querido, para que nós possamos entender o mais breve possível os Teus desígnios, os Teus caminhos. E se possível, Pai, afasta de nós esse cálice. Mas se não for possível, Pai, que nós possamos tomá-lo com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.